A gente é governado ano após ano por pessoas que não têm um bom interesse ou que não estão de fato querendo trazer um benefício para a população. Andréa Diniz, 39 anos, empresária, mãe e pré-candidata a prefeita pelo Partido Patriota de Mogi. Andréa, chegou a vez das mulheres? Sim, chegou a vez das mulheres. Mogi é uma cidade vai fazer 460 anos e nunca tivemos uma prefeita. Nós temos mais mulheres do que homens, inclusive mais eleitoras do que eleitores, e nunca fomos governados enquanto município por uma mulher. Eu acredito que chegou sim, nós acreditamos que chegou a vez de nós mostrarmos do que somos capazes, o que podemos fazer, da nossa pluralidade, e chegou a vez de nós protagonizarmos e termos uma representatividade efetiva na política e no poder público. Andréa, quem é você? Eu sou Andréa Boçóis Diniz, sou pré-candidata a prefeita de Mogi, sou mãe de 2 filhos, casada, moro a Mogi há aproximadamente 11 anos. Sou empresária, minha formação é administração, tenho especialização em Direito e Marketing e tenho um desejo sincero de fazer diferente. Acredito que é a máxima de que você não pode desejar resultados diferentes fazendo o mesmo se aplica à política, se aplica aos governos e chega do que a gente já está vendo há tanto tempo. Essa alternância de poder combinada que acontece em Mogi já há tantos anos prejudica principalmente a população, principalmente as pessoas que moram e vivem em Mogi das Cruzes. Então eu tenho realmente consciência e acredito que nós possamos fazer diferente. Mas para que a gente faça diferente, a gente precisa agir diferente. Por que você então decidiu ser pré-candidata? Eu decidi ser pré-candidata, na verdade, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que sempre se envolveu e sempre me importou, eu sempre me importei com o coletivo, eu sempre me importei com o outro. Já desde criança que eu participo de obras sociais, eu sou engajada principalmente na área da cultura e de ação social, para que a gente possa levar diferença na vida do outro. Depois que eu fui mãe, eu tenho o meu filho de 7 anos e a minha filha de 2. Então, há aproximadamente 7 anos, esse desejo de fazer diferença, de não viver só para mim ou só para minha família, começou a pulsar muito forte mesmo, a ponto de me incomodar anos após anos. E eu e meu marido conversamos e começamos a buscar uma forma desse incômodo virar algo bom na vida das pessoas. E esse ano eu recebi o convite do Partido Patriota para participar como pré-candidata à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Eu consegui entender que toda a minha formação de mais de 20 anos como empresária, o empresariado no Brasil é um ambiente hostil, é um ambiente difícil, que exige muita resiliência. Então, tanto a minha formação acadêmica quanto a minha formação de vida poderiam, então, ser utilizadas para um bem maior do que somente o bem-estar da minha família. É isso que vem pulsando no meu coração. Fazer o bem para mais pessoas, utilizar os talentos, os dons, a formação e as oportunidades que a vida me deu para que isso se multiplique, se transforme de uma maneira maior do que eu, inclusive. O que Mogi tem de diferente das outras cidades do Alto Tietê? Mogi é uma delícia. Eu gosto muito de Mogi. Eu costumo dizer que Mogi é um pequeno Brasil. Em que sentido? São muitos os recursos naturais que nós temos. Nós temos uma área belíssima de reserva natural e muitos recursos, muitas pessoas, uma extensão. E tudo isso eu acredito que pode ser muito melhor aproveitado. Muito melhor aproveitado, inclusive, para o benefício da população. E eu vejo que nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais do que o que está sendo feito. Obviamente que coisas boas foram feitas,
e o que é bom deve continuar. Mas eu acredito e tenho assim plena convicção de que nós podemos fazer muito mais do que aquilo que já vem sendo feito. E Mogi tem toda a condição, toda a condição. Um ponto, por exemplo, que eu gostaria de salientar é o fato de Mogi quase ser uma cidade dormitório. Tanto para as pessoas que acordam 4h30, 5 horas da manhã e vão até São Paulo em trens cheios para poderem trabalhar e voltam tarde da noite, quanto para empresários e profissionais liberais que precisam sair de Mogi para ter um salário mais alto porque Mogi não propicia. Então, eu acredito que nós devamos criar na cidade condição para que a cidade gere renda. Isso é algo que é óbvio para mim, precisa ser feito. Nós precisamos nos importar com os mogianos. Nós precisamos deixar de ser cidade dormitório para baixa e para alta classe e devemos gerar a renda dentro do nosso município. Dessa forma, nós vamos tanto manter esses talentos dentro da cidade, fazendo com que eles gerem renda e tragam benefícios para a cidade, quanto aumentar a arrecadação pela força econômica maior, e essa arrecadação vai poder então realizar as obras de estrutura e infraestrutura que tanto precisamos. Uma delas, por exemplo, é saneamento básico. Andréia, e o que Mogi precisa mudar? Mogi precisa melhorar muitas coisas e potencializar outras. Uma mudança que eu acredito que vale a pena a gente trabalhar para ela é o fato de Mogi não ter a autonomia enquanto cidade que ela merece ter. Como eu citei anteriormente, as pessoas saem daqui para trabalhar em São Paulo. Eu acredito que Mogi tem potencial para atrair o paulistano, através do ecoturismo, através de todas as belezas naturais que nós temos, do que nós podemos fazer. Por exemplo, o paulistano sai de São Paulo e vai para Guararema, mas o paulistano não sai de São Paulo e vem para Mogi das Cruzes. Por quê? Então, o que precisa mudar? Nós precisamos melhorar utilizar os recursos que nós temos para atrair essas pessoas até nós e criar uma condição onde o município, não somente mogiano, esteja aqui satisfeito, trabalhando, gerando sua renda, gerando renda para o município, como atrair outras pessoas de cidades próximas para virem até nós de maneira a que seja benéfico para todo mundo. A sua família apoia a sua pré-candidatura? Sim, minha família apoia, é fundamental o apoio da minha família. Eu e meu marido conversamos muito quando eu recebi o convite e eu não conseguiria entrar nessa empreitada se eu não tivesse o apoio da minha família. Então, meu marido apoia, a minha mãe ora muito porque ela tem medo, né? Eu costumo dizer que a gente cresceu ouvindo que não tinha nada de bom em política, né? E essa máxima fez com que as pessoas boas, a maioria das pessoas boas, se afastasse da política. Então a gente é governado ano após ano por pessoas que não têm um bom interesse ou que não estão de fato querendo trazer um benefício para a população. Então tive que desmistificar isso em mim e tenho conversado bastante com a minha mãe, que me apoia sim, minha mãe, meu pai, mas eu preciso dizer que ela fica com o coração de mãe apertado, né? E nesse novo momento da minha vida. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, no Jornal O Novo, desejar sucesso, né, na vinda até Mogi das Cruzes. Realmente nós precisamos de veículos, de jornais, de pessoas sérias para cobrir, principalmente o meio político, que muitas vezes tem editoriais parciais. Então quero parabenizar vocês pela imparcialidade. E o que eu gostaria de acrescentar não dá para obter resultados diferentes tomando as mesmas decisões. É hora de mudar.